Vamos que vamos, pessoal. Estamos de volta aqui, programa Doses Milionárias. A gente vai falar agora sobre síndrome do comer noturno. Você que acorda para comer. Eu acho que é isso. Senhoras e senhores, ela é endocrinologista médica. Ela é proprietária da clínica Ciendo Endocrinologia e está à frente do programa Emagreça com Ciendo. Doutora Poliana Gomes. Oi, Léo, tudo Seja bem? muito bem-vinda, Poli. Você tá bem? Tô bem. Maravilha. Poli, acertei, é isso mesmo? Pessoal que acorda para comer? Sim, é um nome polêmico, né? Porque síndrome do comer noturno, a maioria já tende a se identificar. Eu tô comendo muito à noite. E aí é bom diferenciar isso, né? Porque às vezes tem pessoas que têm mais fome à noite, tem aquela fome noturna. Mas aí o que eu tô falando hoje é sobre uma síndrome, que é um transtorno alimentar, que aí é mais raro, né? Não é tão comum e mais potencialmente grave, né? Então, essa síndrome do comer noturno, ela tá mais associada a quadros aí de obesidade, também a quadros de transtornos emocionais mesmo, né? Ansiedade, depressão. Então, assim, a principal característica são pessoas, né, que têm essa síndrome, são pessoas que costumam ingerir mais da metade da quantidade de calorias diárias a partir das 7, 8 da noite. Então, a maior parte da ingestão de alimentos, da ingestão mesmo energética, a partir das 7 da noite. E em episódios repetidos, né? Então, são pessoas que já estão aí há mais de 3 meses, muitas vezes comendo mais e muitas vezes acordando à noite para comer. Então, a característica é que as pessoas levantam para comer uma vez ou mais nas noites, por pelo menos aí 3 vezes por semana. Então, é uma característica que está associada a transtornos psiquiátricos mesmo e afeta aí, assim, a incidência maior é em pacientes obesos. Olha, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de pessoas que acordassem para comer. É interessante isso. O bebezinho, né, ele tem um ciclo mais curto entre uma refeição e outra, né? Isso é normal, não é isso? Então é comum um bebezinho, por exemplo, acordar de madrugada, vai mamar 1 ou 2 vezes de madrugada ali, acontece. Sim, claro. Até ele regular, é um processo de regulação. Sim. Quando o adulto, você já adulto, ou às vezes o adolescente, imagina que talvez adolescentes também possam ser acometidos por isso, quando ele começa nesse processo, você está falando que em alguns casos é um desafio psiquiátrico. Sim. Então, só para fechar a pergunta aqui, então, essa questão dele acordar e ir até a geladeira ou até o armário e comer é uma fome ou é algo, digamos assim, emocional, doutor? Ou os dois? Não é fome, né? Porque, na verdade, o que existe é uma desregulação. A gente sabe que essa síndrome, ela é associada a aspectos metabólicos, né? E aspectos hormonais. O ser humano tem aí o ritmo circadiano, sono, vigília, controlado aí por hormônios, pela melatonina, pelo cortisol. E, em tese, os pacientes com a síndrome do comer noturno têm uma desregulação desses hormônios. Então, pode ser como consequência a transtornos psiquiátricos, por exemplo, e que acabam que, se as pessoas adquirem esse hábito, digamos assim, de levantar à noite sem fome, inclusive, mas apenas por esse hábito ou uma sensação, Léo, que é comum, as pessoas terem uma sensação que, se não levantarem para comer, não vão conseguir mais dormir. E aí elas ficam incomodadas com aquilo, apesar de terem a consciência de que estão fazendo algo que, em tese, não deveriam fazer, elas não conseguem voltar para dormir antes de comer. É muito profundo, está associado até à insônia, então. Exatamente, Léo. É um fator, né, que está associado com a síndrome do comer noturno. Pessoas que têm dificuldade para dormir, sejam porque tem um sono fragmentado, uma má qualidade do sono ou a insônia mesmo, né? O fato da pessoa não conseguir dormir. E às vezes isso é reflexo de uma produção mais baixa da melatonina, porque a gente sabe que no ritmo circadiano, essa melatonina ela aumenta, né, quando escurece, à noite. E nessas pessoas é como se elas tivessem uma redução dessa melatonina e, com isso, mais dificuldade para dormir e, às vezes, desenvolve esse hábito de comer à noite. Não necessariamente por fome, mas por essa sensação, muitas vezes, de que existe algo que impede elas de dormir e que elas só vão conseguir dormir se tiverem com aquela sensação de plenitude, estiverem cheias.
Caramba, que impressionante. Doutora, isso se trata em uma parceria entre especialidades diferentes da medicina? Exatamente, Léo. É um tratamento assim que tem que ser mesmo multidisciplinar, até porque é muito associado ao estresse, né? Associado ao estresse emocional. A gente sabe que o estresse emocional eleva os níveis de cortisol, que é um hormônio aí também associado aí no ritmo circadiano. Então, pessoas com estresse aumentado vão ter mais cortisol, com isso vão ter mais fome. Existem outros hormônios, por exemplo, como a leptina, que é um hormônio relativamente novo, que as pessoas não conhecem tanto, mas que também pessoas com a síndrome do comer noturno podem ter uma redução dessa leptina, que é um hormônio aí que é produzido em células de gordura, é produzido no estômago, e com isso é como se elas não tivessem saciedade. Então o tratamento, ele envolve tanto a causa, né, tratar a causa, que aí no caso é o estresse, e muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ah, então se o cortisol está elevado, será que eu vou usar um remédio para baixar o cortisol? Não, você vai tratar a causa. O que está elevando o cortisol? É o estresse, então é justamente perceber isso. E, Léo, principalmente o que eu costumo falar, né, sobre a importância da prevenção. Hoje em dia, as pessoas estão naturalmente imersas num mundo mais agitado, em que as pessoas mesmo já conseguem perceber e falar, eu estou estressado, eu estou estressada. E na prática, é como se fosse tão comum isso que não existe um movimento para combater o estresse. Tá, ela só desabafa, mas não faz nada para poder mudar isso. Exatamente, como se aquilo não fosse algo que precise, com urgência, de certa forma, ser trabalhado. Porque, por exemplo, eu recebo muito no consultório pessoas que falam assim, mas eu tô assim porque aconteceu algo no trabalho, porque tá vivendo uma situação estressante no trabalho. E muitas vezes eu pergunto, mas então, isso é passageiro? Tem uma possibilidade de reduzir esses fatores que estão causando o estresse a curto prazo ou não? Porque como está tão comum o estresse, as pessoas meio que se acostumam com o estresse, como se aquilo ali fizesse parte que desse para se acostumar. Só que o corpo humano, ele não tem essa programação, ele não foi feito para viver sob estresse constante. Então, mais cedo ou mais tarde, esse estresse pode causar doenças e transtornos alimentares principalmente. Então, a partir do momento que a pessoa desenvolve um transtorno alimentar, o tratamento fica mais difícil. Então, o ideal é as pessoas buscarem entender que existem formas de reduzir esse estresse. Se o estresse está relacionado ao ambiente de trabalho ou ao ambiente familiar mesmo, buscarem a solução o quanto antes para que isso não leve, por exemplo, a um transtorno alimentar, e aí o exemplo seria a síndrome do comer noturno, que fica muito mais difícil de tratar. Então, o ideal seria não deixar que esse estresse agrave, porque ele já é por si só patológico, e as pessoas precisam reconhecer o estresse emocional como algo patológico e não algo que você tem que se adaptar e que você tem que aguentar porque você é forte, então você aguenta. Não, em tese é entender que o seu corpo físico, ele tem um limite. Né? Então, não esperar para que as coisas se agravem. E aí eu vejo assim, os transtornos alimentares como um todo, anorexia, bulimia, a própria síndrome do comer noturno, elas estão aumentando na sociedade. Opa. E aí as pessoas que já têm um diagnóstico e os familiares principalmente, quando têm um diagnóstico, se preocupam muito, mas muitas vezes são as mesmas pessoas que, em tese, buscam se adaptar a um estresse. Então, só se preocupa quando ficou mais grave, que aí ficou mais difícil de tratar. Muito bem, muito bem. Doutora, vem cá, como é que é o trabalho, pessoas que têm essa síndrome do comer noturno, como é que é o trabalho que é feito? É medicamento, como é que é? Exatamente, a gente sabe que hoje o tratamento do estresse, né, que é feito aí basicamente por psiquiatras, é feito muitas vezes modulando, né, esses neurotransmissores associados ao estresse e ao transtorno depressivo, que aí seriam as endorfinas, serotonina, noradrenalina. Então, existem medicamentos que são de ação central, ou seja, eles vão agir no sistema nervoso central para, digamos, reverter esse desequilíbrio, né, que está ali no momento e que muitas vezes, sem essas medicações, vai ser muito mais difícil o paciente desenvolver esse autocontrole e retomar ali o ritmo circadiano dele. Então, são medicamentos que são da classe de medicamentos antidepressivos mesmo, que combatem ali para fazer diminuir essa ansiedade que está aumentada e muitas vezes sintomas depressivos também.
E isso a gente vê diretamente, por exemplo, contigo como endocrinologista, ou ele tem que primeiro passar por um psiquiatra? Quadros como esse, sempre é importante ter um acompanhamento com um psiquiatra e muitas vezes com um psicólogo. E, inclusive, uma linha de terapia da psicologia seria ali a terapia cognitivo-comportamental, justamente para trazer ferramentas para essa pessoa que muitas vezes está sozinha, né? Geralmente são pessoas que se sentem culpadas, que sentem vergonha, reconhecem que é uma situação, digamos assim, que pode causar repulsa para algumas pessoas, né? A maioria das pessoas pode julgar, né, esse fato de estar acordando à noite para comer e muitas vezes que reflete no próprio peso. Então as pessoas evitam falar como se fosse algo que ela tivesse que resolver sozinha, sendo que existem profissionais, e aí principalmente da área de psicologia, que pode justamente tratar a causa, né? Que eu sempre falo assim, que por mais que os medicamentos possam ajudar, é importante as pessoas entenderem e identificarem os fatores que causaram e o que podem estar contribuindo para que se mantenha o quadro. Então, com certeza, é um tratamento que não vai ser feito apenas com endocrinologista. Existem medicamentos que podem ser usados na endocrinologia para justamente controlar mais esse apetite, mas é fundamental que o paciente entenda que não é apenas uma área que ele vai ter que abordar, são várias áreas e principalmente que estão relacionadas ao estresse, né? Então, qualquer tratamento, por exemplo, para um transtorno alimentar, vai ter que ser um tratamento que envolve várias áreas da saúde. Caramba, você já chegou a receber no teu consultório adolescentes ou crianças com essa síndrome? Com essa específica, não. Existem os outros transtornos alimentares, e aí a gente vai desde a bulimia até o oposto, né, que seria a anorexia, que estão crescendo, Léo. A anorexia é mais comum em adolescente do que adulto, ou é um equívoco meu, uma percepção errada? A faixa etária mais prevalente é sim adolescentes, jovens, né, porque realmente tem uma certa associação com a questão estética, muitas vezes preocupação de aceitação social, que às vezes começa ali no início, ou às vezes não. A anorexia não necessariamente tem essa relação com a estética. Mas o fato é que os transtornos, no caso da síndrome do comer noturno, que muitas vezes é subdiagnosticada porque as próprias pessoas que portam essa síndrome não reconhecem, e aí eu diria assim que não é algo comum, né? Se a gente fosse pegar entre os obesos, talvez seria no máximo aí 5%, né, dos obesos que teriam essa síndrome do comer noturno, mas é que é importante as pessoas terem esse alerta justamente para, digamos assim, saberem que existe e que é possível prevenir. Existem pessoas magras que têm essa síndrome? Mais difícil, Léo. Okay. A síndrome do comer noturno em si, ela é caracterizada por esse aumento do valor energético e principalmente de alimentos que são muito calóricos, né? Digamos assim, doces, né? A maioria das pessoas aí a gente fala a diferença, né? Muitas vezes de fome noturna para síndrome do comer noturno, né? Geralmente em uma ou outra, ou na fome noturna, ou na síndrome do comer noturno, não se acorda para comer salada, nem para comer fruta, geralmente não. Geralmente são alimentos mais densos mesmo, alimentos que são, digamos assim, que não são saudáveis, né? E aí fica o alerta para as pessoas diferenciarem da fome noturna, né? Porque quando a gente fala da síndrome do comer noturno, muitas pessoas pensam na fome noturna. Aí isso é diferente. A fome noturna, ela também está muito prevalente, e assim como a síndrome do comer noturno tem a ver com essa inversão, né, Léo? Hoje em dia as pessoas meio que trabalham às vezes 24 horas, né? Não tem horário, e aí às vezes estão trabalhando à noite, estão trabalhando em casa, e essa inversão de horários de trabalho muitas vezes aumenta a prevalência tanto desse sintoma, né, de fome noturna, quanto da síndrome do comer noturno. Só fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da fome noturna. A pessoa sentir mais fome à noite é um sinal de alerta? Sei lá, de café da manhã ela come X, é o padrão que sempre, o almoço ali meio rapidinho, mas é o padrão que sempre, mas de repente à noite, quando ela chega em casa, que ela tem um pouquinho mais de tempo, porque eu tô imaginando a cabeça das pessoas refletindo, né? Ela acaba comendo um pouco mais. Sim. É preciso ligar o alerta? É preciso observar um pouquinho em relação a isso? Sim, Léo. O que a maioria das pessoas relata é que durante o dia ficou
muito ocupado, às vezes foi muito corrido e se acostumou a comer pouco durante o dia, ao ponto de falarem, olha, eu não sinto fome de dia, né? Que é uma outra característica da síndrome do comer noturno, que é a anorexia matinal. Então, realmente, as pessoas que têm essa síndrome do comer noturno, elas não têm fome pela manhã. Opa! E muita gente hoje em dia, até pelo ritmo, né, acelerado, né, que a gente tem na sociedade hoje, também acabam se acostumando, né? Não necessariamente é que elas não sentem fome, Léo. E aí o que eu falo muitas vezes quando eu converso com criança, adolescente, e aí a pessoa me fala assim, eu não tenho fome de manhã, eu não tomo café da manhã porque eu não tenho fome. E aí na maioria das vezes, quando eu vou perguntar, ou é porque são crianças, adolescentes que estudam pela manhã e aí não querem se atrasar para chegar na escola, ou porque querem dormir um pouco mais e aí acaba suprimindo aquele café da manhã, e isso para várias pessoas, adultas também, e que não é que elas não sentem fome, é simplesmente porque elas se acostumaram a não tomar café. Tá, vamos lá. Fiquei bem preocupado com agora, porque essa é uma tendência fortíssima entre os adolescentes. O Brasil, porque às vezes a gente só conhece o Brasil, pessoal. Muitos países, às vezes, as aulas começam às 8h30 da manhã. Eu morei muito tempo fora do Brasil. Era o ideal. Tanto eu morei em Lisboa, em Portugal, era 8h30, 8h40. Depois eu morei em Assunção, no Paraguai, era a mesma coisa. Aqui no Brasil, as crianças chegam cedo demais na escola. 7h15, começa a rotina escolar. Você acordou às vezes 6 horas da manhã, arruma as coisas rapidinho para poder ir para a escola. São muito novos. Qual que é o risco de quando a criança ou o adolescente, ele fala, não, mas aqui de manhã eu não tenho fome. Na verdade, você explicou que ele meio que se condicionou e se adaptou a isso, optando por dormir um pouquinho mais, para ficar um tempo maior no banho, alguma coisa assim. Quais são os riscos? É verdade, Léo. Aqui no Brasil, como quem estuda de manhã tem que acordar mais cedo, é um desafio a mais para os pais poderem fazer uma educação alimentar das crianças. Porque, em tese, para se adaptar, Léo, as crianças teriam que dormir bem mais cedo. Então, elas teriam que estar indo dormir por volta das 8 da noite, o que é saudável. E por isso, também acordariam bem mais cedo e tomariam café da manhã antes de ir, né? Porque o que mais dificulta a criança de tomar café pela manhã é o fato dela ter dormido pouco. Então, uma criança, por exemplo, aí de 6 anos de idade, ela precisa dormir 10, 11, às vezes 12 horas por noite. Então, se ela precisa tomar café, e isso é real, né? É importante que as crianças tomem café todo dia. Para a grande maioria das crianças, isso vai fazer diferença. E vai fazer diferença quando elas se tornarem adultas. Essa rotina, né, Léo? Porque tudo que é feito com repetição tende a virar um hábito. Então, se a criança não toma café da manhã, isso vai virar um hábito, né? Dela costumar comer mais tarde. Mas se ela toma café da manhã, isso tende a ser um hábito, e é um hábito saudável. Eu não posso afirmar que as crianças ou os adultos que não tomam café da manhã estão sob risco de doenças, não é assim, né? A gente tem que individualizar. Mas a tendência das crianças, adolescentes e adultos que não costumam tomar café da manhã é deles passarem a ter mais fome em horários que não são tão adequados para comer, como, por exemplo, à noite. Então, a fome noturna, ela está associada, Léo, a uma diminuição da ingesta calórica durante o dia. Então é natural que, se a pessoa passou o dia, comeu muito pouco, se for ver do ponto de vista de nutrientes, do ponto de vista de calorias, ela foi reduzida, é natural que haja uma compensação à noite. Então isso daí que é ruim, que é esse hábito das pessoas diminuírem as refeições durante o dia e passarem a comer num período que diz respeito ao ritmo circadiano e à produção hormonal. A gente sabe que o hormônio cortisol, por exemplo, pelo ritmo circadiano, ele é mais baixo pela manhã e vai aumentando ao longo do dia. Então, o ideal é que as refeições da noite, para você respeitar o seu metabolismo, e você também não sofrer com ganho de peso, é que as refeições da noite sejam mais leves. Mas se durante o dia comeu muito pouco, naturalmente a pessoa vai ter a tendência a querer comer no horário que ela menos poderia ou menos é programada para comer, que é à noite. Vai compensar. Vai compensar. Tem que ficar muito atento, muito atento. O que você acha que valeria como dica, assim, eu acho que boa parte das famílias brasileiras atravessa esse desafio. O que a gente pode deixar de orientação em relação especial a essa questão da alimentação pela manhã? Você falou sobre dormir mais cedo para acordar um pouco mais cedo. O caminho seria esse? Já de repente deixar a mesa preparada? Às vezes são coisas simples às vezes também, né? Sim,
e assim, tudo que vira hábito fica mais fácil, né? Então, o maior desafio é começar. Então, para quem não tinha o hábito, por exemplo, de tomar café da manhã, não vai começar a fazer uma grande refeição de manhã. De repente, pode começar, por exemplo, se tem mesmo dificuldade para comer cedo, levar um lanche para comer ali por volta das 9, 10 horas no máximo, equivalente a um café da manhã na escola, porque isso já ajuda muito. Então, se a pessoa realmente não consegue comer cedinho, que ela faça o café da manhã dela, nem que seja 9, 10 horas da manhã, mas não deixe de comer, porque eu vejo muitas crianças que elas não tomam nem um lanche, ou se é um lanche, é algo que não é tão nutritivo, e só vão almoçar mais tarde. Então, essa seria uma ideia de começar aos poucos, né? Então, às vezes, numa correria, tem criança que consegue, de repente, de manhã cedo, comer nem que seja uma fruta, e às vezes a mãe fala assim, mas vale dar uma fruta, nem que seja para ela ir comendo no carro? Vale. Se a criança consegue, se ela consegue comer a fruta antes de ir, é um primeiro passo para depois ela voltar a tomar café da manhã. Muito bom. Última pergunta aqui, doutora. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas a pessoa, por exemplo, ela comeu, tomou café da manhã, almoçou, de repente comeu uma coisinha leve no meio da tarde e opta por não comer à noite, né? Isso poderia conduzir a esse processo, por exemplo, de acordar com fome, ou isso é muito específico? Tem algum risco de eu dormir sem comer? Isso, em tese, o jejum intermitente seria isso, né? Uma das modalidades é quando a pessoa come e faz ali a última refeição, por exemplo, por volta das 16, 17 horas e só vai comer no dia seguinte no café da manhã. Então, ela não janta, por exemplo. E isso sim pode ser uma estratégia. Por quê? Porque isso respeita o ritmo circadiano. Fez uma última refeição mais cedo, né? E em tese... Mais cedo, mais ou menos o quê? Umas 18? Até no máximo 18 horas, okay, né? E ali fica naquele período ali, em tese, se ela ficou das 18 horas até, no caso aí, às 6 da manhã, ela ficou pelo menos 12 horas sem comer. Isso já pode ser considerado um jejum intermitente e é uma estratégia mais funcional, que respeita a fisiologia. Porque, em tese, as refeições da noite, elas podem ser reduzidas, sim, sem grande prejuízo. Só que é um desafio porque a grande maioria das pessoas faz o inverso. Tem gente que opta por fazer o jejum intermitente justamente no horário, né, que deveria estar comendo mais, que é durante o dia, e vai comer mais à noite. Aí isso acaba que não respeita e, em tese, pode levar a pessoa a desenvolver esse hábito, essa fome noturna, que mais prejudica aí o tratamento para emagrecimento. Olha, a pessoa tem que ficar muito atento, a pessoa que está mergulhando na proposta do jejum intermitente. Sim. Joga a teu favor, não contra. Sim, né? Exatamente. Aproveita que tem a questão do sono, que você vai dormir mesmo, mas é para não comer antes do sono e não depois emendar pela manhã dia adentro, vamos dizer assim. Exatamente. E o que é importante? Quanto mais as pessoas tiverem... saírem assim do piloto automático, estiverem conscientes, né, do que está incomodando, né, então se a pessoa consegue ter a consciência, olha, o que está me incomodando, o gatilho do estresse é determinada coisa, que ela dê atenção a isso e desenvolva o quanto antes estratégias para lidar com o estresse. Por quê? Porque essa consciência é o que vai favorecer a pessoa a criar alternativas, criar soluções a fim de prevenir os transtornos alimentares. Então, acender um sinal de alerta já antes de desenvolver um transtorno, principalmente aí a observação dos pais, né, quando a gente fala de crianças e adolescentes, às vezes dos familiares, que ao perceber o estresse, tanto pessoal quanto de alguma pessoa que está próxima, que tenha, assim, uma forma de abordagem para evitar que isso depois repercuta, né, em doenças, que é o que a gente mais vê, né, a associação de estresse e doenças, e que saibam que é possível, que não é normal viver estressado, Léo. Pegou aí a dica, pessoal? Maravilha. Doutora Poliana, vamos deixar os contatos aqui, quem quiser conhecer a Clínica Ciendo Endocrinologia, quem quiser te conhecer. Sim. E também para quem quiser já ficar ali atento para quando surgir o programa Emagreça com Ciendo. Sim, você pode entrar em contato na Clínica Ciendo Endocrinologia. O WhatsApp é 61 999 11 3067, 61 999 11 3067. Conhecer também o nosso Instagram, @Ciendo Endocrinologia com C.
Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente vai se despedir aqui da doutora Poliana Gomes, porque na sequência, Mário Rondon, lá da Futurize Educação Corporativa, ele vem falar sobre desvendando os mitos da gestão do tempo. Opa, interessante isso daqui. Doutora Poliana Gomes, obrigado, querida. Feliz Eu que agradeço. Páscoa. Feliz Páscoa. Bom feriado para você. Para você também, para Até todos. semana que vem. A gente já volta.